Olá, eu sou o Lucas Retondo, sou o criador do programa Líder Eficaz e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre como escolher a pessoa certa para delegar uma tarefa. Nos vídeos anteriores eu te falei sobre a importância de delegar tarefas e quando uma tarefa deve ou não ser delegada. Se você não viu esses vídeos ainda, pause esse vídeo um pouquinho, clica aqui em cima no link para a playlist, assiste os outros vídeos e aí depois você volta para eles. Esse vídeo eu vou falar com vocês sobre um modelo, sobre um método que você pode utilizar para delegar a tarefa certa para a pessoa certa. E por que é importante você ter esse método? Porque é importante você se preocupar em colocar a tarefa certa para a pessoa certa. Um ponto aqui muito importante é que em um time de alta performance, cada pessoa desempenha um papel específico, tem uma função específica onde ela contribui mais com o sucesso da equipe. Pensa no time de futebol. Adianta você ter um time de futebol com 10 atacantes? Ou com 10 zagueiros? Não funciona. E um time de futebol funciona da mesma forma que uma empresa. Em uma empresa você vai ter pessoas certas nas posições certas, onde elas vão entregar o máximo das suas funções com os seus talentos e as suas habilidades. E como que você faz isso? Combinando as competências e os desejos das pessoas com as competências de cada uma das tarefas, de cada um dos projetos, de cada uma das atividades. E mais ainda, um segundo ponto muito importante para você se preocupar em delegar a tarefa certa para a pessoa certa, é que nós ficamos mais satisfeitos, nós nos sentimos melhor quando nós fazemos algo que nós somos bons naquilo, não é mesmo? E mais ainda, quando nós usamos os nossos talentos no trabalho, nós nos sentimos mais motivados, mais satisfeitos e nós buscamos sempre melhorar o nosso trabalho. Por isso, você delegar a tarefa certa para aquela pessoa que tem talento, habilidade, competência para executar aquela tarefa é fundamental para você manter o seu time motivado. Caso contrário, as pessoas vão estar trabalhando sempre com dificuldade, vão estar sempre trabalhando em algo que elas não gostam, que elas não desejam. Isso não significa que aquela tarefa não vai trazer nenhum desafio para aquela pessoa. Não é isso. Você vai trazer um desafio numa área que a pessoa se interessa, ou seja, ela vai estar motivada para cumprir aquele desafio. É muito diferente se você dá o desafio para alguém e esse alguém não quer nem saber daquele negócio. É algo que aquela pessoa não se interessa, é algo que aquela pessoa não gosta de fazer. Esse desafio não é motivador. Um bom desafio é sobre algo que você deseja, algo que você tem talento para fazer e que você quer fazer cada vez melhor. E para te ajudar a fazer esse modelo, para você delegar a tarefa certa para a pessoa certa, eu quero te apresentar nesse vídeo um método chamado Bauman. Bauman é um acrônimo, ou seja, cada letra significa uma palavra. O B é de breakdown, que significa que você deve dividir os seus objetivos em tarefas ou projetos específicos e individuais. O A é de análise, que significa que você deve analisar as competências necessárias de cada uma das tarefas ou projetos que você dividiu na etapa anterior. O L é de list, que significa que você deve listar as competências da sua equipe em relação àquelas tarefas. E o M é de match, que significa você combinar as competências da tarefa com as competências da sua equipe. E como que você faz cada uma dessas etapas do modelo Bauman? Para você fazer a primeira etapa, que é dividir o objetivo em tarefas, você deve começar anotando o que compõe o seu objetivo. Quais são os pontos-chave, quais são os resultados que você quer atingir com aquele objetivo. E para cada um daqueles pontos, você pode se perguntar, o que nós precisamos fazer para concluir esse ponto? O que nós precisamos fazer para entregar esse resultado? E assim por diante, você vai quebrando aquele objetivo em tarefas, em projetos mais específicos e vai quebrando até que eles se tornem individuais. Você deve ter um projeto que você possa delegar para uma pessoa, será responsável por aquele projeto como um todo. É óbvio que essa pessoa pode precisar da ajuda das outras pessoas. Isso vai acontecer. Porém, o projeto deve ser quebrado até o nível de senioridade da sua equipe, onde você possa delegar um projeto ou uma tarefa para cada uma das pessoas. Outro ponto aqui importante também é que esses projetos devem ter um resultado específico de onde você quer chegar. Nós vamos falar mais sobre isso no próximo vídeo, quando eu vou te falar como planejar uma delegação. Quer um exemplo aqui? Eu vou fazer um exemplo meu. Eu tenho um objetivo que é aumentar a quantidade de leads, a quantidade de clientes potenciais na minha lista de e-mails.
Para isso, eu posso fazer as seguintes perguntas. O que eu posso fazer, o que eu preciso fazer para aumentar a quantidade de leads? E de bate-pronto, eu tenho 3 respostas. Eu tenho que ter mais conteúdos nas redes sociais, para ter mais audiência nas redes sociais. Eu tenho que ter mais visualizações em vídeos do YouTube e eu tenho que ter mais visitas no meu blog. Essas 3 entidades são como subobjetivos, são como objetivos desdobrados em novos objetivos. Não são ainda tarefas específicas. Por isso, para cada uma delas eu posso repetir a pergunta. Ok, e o que eu preciso fazer para ter mais conteúdos nas redes sociais? Aí me leva às seguintes ações. Eu posso criar mais posts, eu posso criar stories para o Instagram, eu posso ver o que os outros players, o que os meus concorrentes estão fazendo para ter ideias de conteúdo e assim por diante. E para ter mais visualizações no YouTube? Eu posso também melhorar a capa dos vídeos, eu posso colocar mais links nos vídeos, eu posso criar mais vídeos. E para ter mais visitas no blog? Eu posso criar mais artigos. Legal. E para ter mais artigos, o que eu preciso fazer para ter mais artigos? Então eu preciso primeiro definir temas, depois eu preciso escrever os textos sobre aqueles temas, depois eu posso buscar imagens para ilustrar aqueles temas. Ou seja, eu vou desdobrando meus objetivos em tarefas ou projetos de forma que cada um seja específico e individual. A segunda etapa é você analisar as competências necessárias para entregar cada uma daquelas tarefas ou projetos que você dividiu na etapa anterior. Ou seja, você deve pensar para cada uma daquelas tarefas quais conhecimentos, quais habilidades e quais atitudes são necessárias para que aquela tarefa seja concluída com sucesso, com êxito. E mais ainda, você deve olhar nas competências, não somente as competências técnicas, e sim também as competências comportamentais. Ou seja, se a pessoa precisa ter uma boa habilidade de relacionamento interpessoal, é importante. Se aquela pessoa, para concluir aquela tarefa, ela precisa ter uma boa habilidade de negociação, é importante. Ou seja, você deve pontuar todas as competências que a pessoa deve ter para executar aquela tarefa com êxito. Aqui, para você poder ilustrar essa etapa, pode ser interessante que você use aqueles post-its, aqueles papelzinhos coloridos. Esse post-it você pode anotar em cada um deles quais são as competências que você precisa para realizar aquela tarefa. E, de preferência, usar a mesma cor para as mesmas competências. No meu exemplo novamente, para eu criar mais posts para redes sociais, quais são as competências necessárias? Eu preciso de uma pessoa que seja criativa, que saiba editar imagens e que saiba escrever textos curtos. Já para criar stories para o Instagram, o que eu preciso? Eu preciso de uma pessoa que saiba gravar vídeos com conteúdos curtos e que saiba editar esses vídeos depois. E para capa no YouTube, para melhorar as capas dos vídeos do YouTube. Essa pessoa deve ser também criativa e saber editar imagens. E assim por diante. Para cada uma daquelas tarefas ou projetos que eu dividi na etapa anterior, eu vou selecionando, eu vou analisando quais são as competências necessárias para realizar cada uma daquelas tarefas com êxito. A terceira etapa é você listar as competências da sua equipe. Nesse momento você deixa as tarefas um pouco de lado e olha para as competências da sua equipe. Ou seja, cada membro da sua equipe, você deve avaliar quais são as competências, quais são os talentos, quais são as habilidades das pessoas em relação àquelas tarefas. E mais ainda, nessa hora você deve analisar também quais são os desejos das pessoas. O que as pessoas querem para o seu próprio desenvolvimento. Isso também é importante para que você possa alocar algumas tarefas que ajude a pessoa a desenvolver aquela habilidade que ela deseja. Isso também vai trazer mais engajamento e propósito para as pessoas da sua equipe. E mais ainda, nesse momento você pode também usar os post-its. Para cada competência da pessoa, você vai anotando isso num post-it, de preferência com cores diferentes para cada uma das pessoas. Quer um exemplo? No meu time aqui, por exemplo, eu posso analisar a seguinte situação. Fulano, a pessoa A, ela sabe editar vídeos e imagens muito bem. Já o Beltrano, ele sabe escrever textos muito bem e ele quer aprender mais sobre redes sociais. Já Ciclano, ele sabe planilhar, ele sabe usar o Excel muito bem e ele também quer aprender mais sobre marketing. Ou seja, eu vou analisando as competências de cada uma das equipes junto com os seus desejos. Uma vez que eu já fiz isso, que eu já tenho a lista das competências das tarefas e as competências das pessoas da minha equipe, aí sim eu passo para o quarto passo,
que é combinar isso tudo. Ou seja, eu devo combinar os requisitos das tarefas com as habilidades e desejos dos membros da minha equipe. Para isso, eu posso usar os post-its que eu anotei as competências nas etapas anteriores. Eu coloco isso tudo na mesa e vou combinando como se fosse um xadrez, cada competência com cada uma das pessoas. Nesse momento, você vai identificar algumas lacunas de competências. Ou seja, esse modelo ele também te ajuda a identificar oportunidades de treinamento para os membros da sua equipe. Ele também vai te ajudar a desenvolver essas pessoas para que elas possam executar mais atividades, mais tarefas, com mais independência e autonomia. E você quer saber como que isso daqui você pode turbinar? Como que você pode tornar o modelo Bauman, que já é um modelo simples, intuitivo, ainda mais poderoso? Você pode e deve envolver as pessoas da sua equipe em todas essas etapas. Você, como líder, é o único responsável por delegar as tarefas. Porém, você não precisa fazer tudo isso sozinho. Envolva a sua equipe. Chame a sua equipe para quebrar aqueles objetivos em tarefas específicas e individuais. Depois, ajude que as pessoas façam a sua autoavaliação das suas competências, que elas se candidatem para aquelas tarefas que elas acham mais interessantes. As pessoas vão se candidatar para aquelas tarefas que elas têm certeza, que elas têm a maior chance de se dar bem. Por isso, quando você envolve as pessoas junto com a sua equipe em um processo aberto e transparente, todo mundo ganha. Todas as pessoas vão se sentir mais valorizadas porque elas estão participando do processo de delegação. E mais ainda, um outro ponto aqui importante é você explicar para as pessoas por que aquela tarefa foi delegada para elas. Quando você explica que você está delegando uma tarefa para alguém para usar o máximo das suas habilidades e competências, essa pessoa já se sente valorizada. Essa pessoa já se sente mais agraciada, reconhecida pelos seus talentos. E mais, quando você explica também que você está delegando essa tarefa para aquela pessoa, para que ela possa se desenvolver naquela área que ela deseja, essa pessoa também vê mais aprendizado na sua trajetória da empresa. Isso traz mais propósito, traz mais realização para as pessoas. Por isso, delegar a tarefa certa para a pessoa certa é muito mais do que distribuir meramente as atividades. É você motivar as pessoas alocando a tarefa certa para a pessoa certa. E aqui tem um ponto de atenção. Busque o equilíbrio entre a alocação de tarefas e as pessoas. É muito comum também que a gente aloque muitas tarefas para uma mesma pessoa que é muito competente da nossa equipe. Com isso, nós acabamos desmotivando aquela pessoa a longo prazo. Nós criamos no final um escravo da competência. Aquela pessoa fica tão sobrecarregada que no começo ela acha legal e depois com o tempo ela vai se desmotivando, porque ela vê que o prato dela está sempre cheio e o prato das outras pessoas está sempre meio vazio. Legal? E você? O que você achou desse vídeo de hoje? O que você aprendeu com esse vídeo? Coloca aqui nos comentários o seu aprendizado. Coloca também qual foi a sua opinião, o que eu posso melhorar, o que eu posso fazer de diferente, quais outros temas que você quer ouvir. Eu, por exemplo, nesse processo de delegação ao longo da minha carreira, eu cometia um erro muito grave. Eu delegava sempre as tarefas mais importantes da minha área para as mesmas pessoas. O que isso acontecia? Essas pessoas eram competentes? Sim. Elas entregavam resultado? Sim. Porém, elas ficavam escravas daquela competência. Elas acabavam fazendo sempre as mesmas atividades que eram importantes, muito bem, porém elas acabavam não se desenvolvendo em outras coisas que elas queriam. Isso, com o tempo, eu acabei desmotivando 2 analistas sêniores meus que eram muito bons. Eu acabei perdendo 2 recursos valiosos para minha equipe, porque eu não sabia delegar as tarefas corretamente. Eu alocava tudo para eles, achando que eles iam estar motivados porque eles faziam um excelente trabalho, porém o desejo deles de aprender outras coisas nunca foi satisfeito. E mais, as outras pessoas da equipe também acabavam ficando com inveja deles. Achavam que eu tinha uma relação mais próxima com eles do que com o resto da equipe. E, de certa forma, é verdade. Eu acabava por delegar muitas tarefas para eles, tendo a minha agenda muito mais comprometidas com eles. E as outras pessoas da equipe acabavam se sentindo desvalorizadas. Por isso, delegar tarefas para a pessoa certa é uma ótima forma também de você desenvolver as pessoas da sua equipe. Eu vou falar mais sobre isso em um vídeo futuro. Agora, para você continuar aprendendo, eu tenho 4 dicas para você.
A primeira dica é você ler o artigo lá no nosso blog. Lá no blog eu tenho um artigo mais completo sobre como delegar a tarefa certa para a pessoa certa. E por que é importante você ler o artigo do blog? Quando nós vemos um vídeo e lemos depois algo sobre aquele vídeo, sobre aquele conteúdo, o nosso nível de absorção daquele conteúdo, daquela informação, daquele conhecimento é muito maior. Por isso, não fique pulando de vídeo em vídeo. Leia, veja um vídeo, vê com calma, depois leia algo sobre aquele vídeo. Leia um conteúdo mais específico. Isso vai ajudar você a aprender mais. E é mais importante que você aprenda mais do que você veja 500 vídeos e no final não lembre de nada, não é mesmo? Um outro ponto importante é autoconhecimento. A segunda dica é que você faça então um teste, uma autoavaliação sobre as suas habilidades de delegação de tarefas hoje. Você ter autoconhecimento, ter consciência sobre os seus pontos fortes e fracos na delegação de tarefas é muito importante para que você possa melhorar o seu processo de delegação continuamente. E para isso você pode ir lá no nosso blog e fazer um teste online e gratuito sobre as suas competências para delegar tarefas. O link para você ver o artigo do blog ou fazer o teste, os dois links vão estar aqui na descrição desse vídeo, ou se você já está no blog, é só você descer a página e você vai achar os banners com esses links. Terceira dica, você quer aprender mais sobre liderança como um todo? Então, baixe agora o nosso e-book, o Guia Definitivo da Liderança. Nesse e-book nós reunimos os principais conceitos, técnicas, habilidades e competências de líderes em um único arquivo, em um único livro. E esse livro é online e gratuito. Por isso, clica aqui também no link aqui da descrição do vídeo, ou ao longo do blog tem vários links para você baixar esse e-book, para que você possa fazer o download gratuito do nosso e-book. E a quarta dica, você quer aprender como criar um time de alta performance em apenas 60 dias? Então, se inscreva também para assistir às nossas aulas da Semana do Líder Eficaz. Nessa semana eu vou divulgar para você algumas videoaulas onde eu explico passo a passo de como que você cria um time de alta performance. E um processo super rápido, super sintetizado, pragmático, que você pode fazer isso em apenas 60 dias. Por isso, se você quer aprender a como desenvolver a sua equipe e criar um time de alta performance, também se inscreva na Semana do Líder Eficaz, que eu vou te mostrar esse material, que eu te mando e-mail quando for rolar essas aulas. E você, gostou das dicas? Então lembre-se também, vai lá nas redes sociais, me siga nas redes sociais, para que você possa acompanhar mais dicas que eu divulgo no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. E se você gostou dessas informações, se você está vendo esse vídeo até agora, dá sua curtida no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal. Toda semana eu publico conteúdo novo e se você quer ser um gestor melhor, um líder melhor, esse conteúdo tem muito valor para você. Por isso, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima. E aí, ficou bom? Deu certo? Fechou? Então, próximo.